Graça e na paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, também receba o nosso abraço. Você é muito bem-vindo para esse culto. Que a unção e o poder de Deus te alcance aí. Encha o seu coração da alegria que vem do céu, em nome de Jesus. Já se cumprimentaram bem bonitinho? Nós temos visitantes na casa, não podemos fazer feio, vamos nos comportar. A gente sempre se comporta, né? Brincadeira. Você pode se assentar e nós vamos para a ministração da palavra de Deus. E eu creio que assim como impactou meu coração, falou meu coração, eu tenho certeza que vai falar com você. Foi impossível não escrever essa palavra em lágrimas, foi impossível. E o Senhor, Ele faz isso mesmo conosco, né? Então, se você chorar, eu vou entender, porque eu já chorei antes de você. O nosso tema dessa noite é maravilhoso. Eu gostaria que você lesse o fim da frase. Vamos ler novamente. Pai do céu, glória a Deus. O ano de 2025 já está a todo vapor, né, gente? Mas ainda... eu estou encontrando os irmãos aí pelos corredores, estou dando um feliz ano novo, feliz ano todo, em nome de Jesus. E nós já temos um tema anual muito desafiador. Qual é o nosso tema anual? Quem se lembra? O pastor já falou sobre isso. Ano do crescimento. Vamos repetir? Ano do crescimento. E eu estive... no meu período de oração, de meditação, pensando o que impede o nosso crescimento. O que impede? O que é que pode trazer embaraço? O que pode trazer dificuldade, tropeço a alguém que deseja, com toda sinceridade, crescer e se desenvolver? O que pode parar, o que pode diminuir esse crescimento? Um crescimento que não estiver fundamentado numa base sólida. Se você, a pessoa que cresce muito, sem raiz, o que vai acontecer? Ela vai cair. Ela não vai se sustentar. Então, sendo assim, eu quero trazer hoje um fundamento, uma base sólida, na qual... todos nós, todo cristão, nós como igreja, essa base na qual nós devemos nos firmar. Que base é essa? A base é a paternidade de Deus. Nós precisamos parar um tempinho para meditar com tempo, num período de oração. Nós precisamos meditar sobre isso, igreja. Desde o Brasil colônia, a nossa nação, a nação brasileira, ela é marcada por um espírito de bastardia. Quando eu trabalhei na advocacia, a regra era: nego que o filho é meu até que alguém prove o contrário. Era assim, ninguém era pai. Então, quando havia ali iniciado um processo, a pessoa já chegava, já jurava: não é meu, não é meu. Então prova que o filho é meu. Então sempre houve essa cultura, sempre houve essa fala, não é? De que a paternidade a paternidade seria um peso, que a paternidade é despesa, que a paternidade seria encrenca, seria, enfim, um problema. E muitos foram ensinados mesmo. Falaram: olha, se falar que o filho é seu, você nega. Até há um tempo atrás tinha um programa no SBT do Ratinho. Era muito curioso quando começou os exames de DNA, como era aquela situação, como acontecia. Eu não sei quem assistiu, mas era cômico e absurdamente trágico como acontecia a abertura daqueles exames de DNA. Então, o processo de pensão alimentícia, ele sempre foi algo extremamente extenuante para mim. Muito extenuante. Eu me lembro que eu enfrentei um processo no qual um homem muito bem sucedido, tinha um cargo muito bom, ele pediu demissão do emprego, e ele falou: doutora, eu agora sou autônomo.
Então, a senhora que prove quanto que eu ganho, para a senhora poder aí executar os alimentos. Então, essa fuga, esse posicionamento de negação, ele sempre foi muito patente, muito latente no nosso país. Quantos filhos órfãos de pais vivos eu atendi? Foram incontáveis. Foram incontáveis, infelizmente. Infelizmente, a nossa nação ainda é um país órfão de pai. Ainda é um país no qual a paternidade é desvalorizada. O censo e as pesquisas, eu vi uma pesquisa do IBGE, apontam que o abandono paterno na nossa nação tem alcançado números alarmantes. Foi, se eu não me engano, não sei se foi 2023 ou 2024 que foi publicado, mais de 1.300.000 crianças só naquele ano no nosso país não tinham o nome de pai na certidão de nascimento. Então, aqui na nossa casa, no Brasil, nós temos essa dificuldade que está incrustada na nossa cultura. E infelizmente, igreja, muitas vezes nós transferimos esse modelo de paternidade falida para Deus. Muitas vezes. E nós não conseguimos nos relacionar com o Pai Celestial de maneira adequada. Como que isso acontece? A pessoa se converte e ela fica maravilhada com a obra da cruz. Ela fica maravilhada. Puxa vida, Jesus foi para a cruz, entregou a sua vida por mim, perdoou os meus pecados. Ela é lavada nesse sangue, ela é liberta dos seus pecados. Ela fica maravilhada com o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz milagres. Então, Deus soberano, maravilhoso, glorioso, faz milagres. Mas quando ela ouve que Deus é o Pai Celestial, o coração se fecha. O coração se fecha, porque muitas vezes a experiência que ela teve com a paternidade, a experiência que ela teve na família dela, trouxe dor, trouxe ferida. E quando ela tem que se relacionar com o Pai Celestial, ela não consegue. Então, ele se torna um servo, e muitas vezes um servo fiel, que se relaciona com Deus só na base do serviço. Ah, precisa fazer isso, eu faço, precisa fazer aquilo, eu faço, eu estou aqui para trabalhar, e eu estou aqui para servir, e enfim, e essa pessoa se entrega, ela vê Deus como Deus soberano, mas ela não consegue desenvolver um relacionamento íntimo, uma vida de intimidade com Deus. E quando isso acontece, ela não tem experiência com Deus, não tem experiência com o Espírito Santo e se torna um religioso. O religioso, ele sabe tudo da Bíblia, ele sabe tudo sobre Deus, porque ele leu, mas ele não conhece o agir de Deus na vida dele. Então, ele é crente, ele é convertido, ele está na igreja, muitas vezes está servindo, mas a vida dele não passa por transformação. As mesmas dores que ele tinha quando não tinha Jesus Cristo, ele continua carregando. O mesmo sentimento de rejeição que ele tinha quando não tinha Jesus Cristo, ele continua marcado por essa rejeição. Ele continua carregando, às vezes, ódio, às vezes carregando uma inimizade familiar, porque ele não teve essa experiência com um amor que é muito maior, que preenche todas as suas necessidades e que lança
todas essas dores no lugar do esquecimento, que lança essas dores na cruz de Cristo, aonde elas são curadas, saradas, e aonde o coração é de fato restaurado, e essa pessoa passa pela experiência de ser de fato uma nova criatura. Então, quando a gente prega sobre a paternidade do Pai Celestial, talvez a pessoa diga assim: Deus é pai? Ah, mas eu não quero nem pensar sobre isso. Meu pai me abandonou, meu pai me esqueceu, me agrediu a minha mãe, meu pai me amaldiçoou, ou meu pai invadiu o meu físico, que não deveria ter invadido. O meu pai foi um homem mau, e a pessoa não tem referência de bondade quando se fala em paternidade. Sendo assim, ela tem dificuldade para entender a paternidade de Deus. Para ela é difícil entender que Deus é um pai que nunca falhou, que Deus nunca se ausentou, que Deus nunca foi indiferente, que Deus está à disposição para chegar e de fato fazer o milagre que mais importa, que é aquele milagre de nascer de novo, de tudo se fazer novo, de uma vida transformada, de uma vida liberta. E muitas vezes a pessoa é crente, tadinha, perdão pela palavra tadinha, mulher tem essa mania, né, perdão. Mas a pessoa é crente e a gente vê tanta sinceridade, mas está ali carregando feridas profundas. Mas hoje eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai descortinar a nossa visão, vai destravar o nosso crescimento, pois Ele vai nos revelar a maravilhosa paternidade do Pai Celestial. Você crê? Em nome de Jesus, você crê? Na verdade, igreja, a nossa alma não sabe lidar com a ausência do pai ou da mãe. A nossa alma não sabe lidar com isso. Quando há uma disfunção nesse relacionamento, quando há uma quebra, quando pai e mãe não funcionam bem nos seus papéis, a pessoa pode desenvolver um comportamento doentio. O ser humano, ele é o mais social de todos os seres vivos. Ele é mais social do que as abelhas que vivem lá, todas aglomeradas na colmeia, vivem agrupadas. O ser humano é mais social do que as abelhas. Por quê? Porque o ser humano, ele é dependente. Ele não nasce sabendo nadar como o peixe. O peixinho nasce e ele já sai nadando. É ou não é verdade? Mas o ser humano, quando ele nasce, ele depende de alguém para o construir. Ele depende de alguém para ajudá-lo a caminhar, a se alimentar. Se ele não receber o cuidado devido dos pais, dos familiares ou de alguém mais velho, ele vai ser construído de uma forma desorganizada, de uma maneira disforme. A síndrome da orfandade, que é o que os especialistas chamam, causam prejuízos físicos, prejuízos intelectuais e emocionais, e muitas vezes todos eles interligados. A orfandade, ela pode ser física. O que é a orfandade física? Quando um dos pais vem a morrer, falecer, ou quando os dois pais morrem. Essa é a orfandade física. Nós temos a orfandade emocional, que acontece quando os pais rejeitam os filhos. Tanto o pai ou a mãe. É difícil a mãe rejeitar, mas atualmente isso tem acontecido com muito mais frequência do que nós víamos na década anterior. Então essa é a chamada da orfandade emocional. Mas há uma orfandade que é muito mais perigosa
E é sobre ela que eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo. Nós leremos bastante textos bíblicos nessa noite. Eu quero que você já esteja com a sua Bíblia aí nas mãos, porque nós vamos caminhar bastante e eu quero me deter um pouquinho nela, que é a chamada orfandade espiritual. Essa orfandade, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela é promovida pelo próprio Satanás. Ele é o grande promotor das disfunções e dos desajustes familiares. É ele que se lança contra os relacionamentos com os pais terrenos, para que esta criança já seja ferida logo na infância, para que ele tenha um acesso mais fácil, um acesso mais profundo à mente dessa criança e atrapalhe a formação dela. Então, por causa dessa batalha espiritual, muitas pessoas estão na igreja, e eu tenho certeza que aqui tem pessoas que carregam essas marcas e tem essa dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial. Na verdade, igreja, toda a humanidade foi afetada pela orfandade por causa do pecado. Essa que é a verdade. Quando Adão pecou, ele perdeu o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. E isso fez com que toda a humanidade tenha sempre uma sensação de abandono e de desamparo. E quando nós começamos a observar a palavra de Deus, desde o Gênesis, nós vemos que o plano eterno de Deus é ser o nosso Pai. Isso nunca mudou e isso nunca mudará. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, de 4 a 7, eu vou ler na versão NVI. Se você tiver uma caneta e quiser marcar a palavra adoção, a palavra filhos, a palavra pai, nos textos que nós vamos ler, isso vai te ajudar muito depois em casa nos seus estudos. Gálatas 4, 4 a 7. Observe, leia atentamente. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. Abro parênteses, Espírito do seu Filho quem é? É o Espírito Santo. Então, Deus enviou o Espírito Santo ao seu coração, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode falar amém para esse texto? Que texto glorioso, marque na sua Bíblia, para você meditar nele. Abra agora em Efésios, capítulo 1, leremos os versos 4 e 5. A igreja achou? Amém? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Se o plano de Deus não mudou, a solução para a orfandade humana, igreja, já foi providenciada pelo Pai. Ele enviou Jesus ao mundo para revelar a sua paternidade perfeita e assim substituir a paternidade imperfeita dos nossos pais. Essa é uma chave.
Como nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender que antes de nós nascermos do papai e da mamãe, porque papai e mamãe não tinham competência para gerar o seu espírito, você foi enviado por Deus, porque se Deus não tivesse dado o seu espírito, você teria sido um aborto. Seu pai e sua mãe podem até ter tentado te abortar, podem até ter dito não à gravidez e podem até ter dito para você, você não devia ter nascido, mas Deus disse sim. Deus disse, vai nascer. Deus disse, eu dou a vida, eu vou cuidar, eu vou sustentar, eu vou dar conta, porque este para mim é um filho amado. Então nós precisamos aceitar essa paternidade do Pai Celestial, que é superior à paternidade humana. Abra aí em João capítulo 14, verso 6. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, esse nós sabemos de cor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao... Que gostoso! A não ser por mim. Jesus é o caminho, porque é um lugar aonde nós vamos chegar, não é? A verdade, porque nós só temos segurança, nós só temos firmeza quando nós estamos pisando no solo firme de algo verdadeiro, eterno, estável, que não vai mudar. Então ele veio revelar a verdade e ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então Jesus veio revelar o caminho para o Pai. Abra aí em João capítulo 1, versos 12 e 13. Olha que texto maravilhoso. Quem aqui já aceitou Jesus? Quem aqui já confessa Jesus como Senhor? Você já confessa Jesus como Senhor? Leia esse texto agora com o seu coração cheio de alegria. Contudo, aos que o receberam, diga eu. Aos que creram em seu nome, diga eu creio. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Glória a Deus. Você que é crente, no dia do seu aniversário, você tem que abrir um sorriso e dizer assim, bendito seja o dia que eu nasci. Bendito seja o Pai Celestial que me formou e me tirou do ventre da minha mãe, e me deu vida e me deu saúde, e me marcou para cumprir um propósito. Não importa tudo que veio contra a minha vida, tudo que veio para me abater, tudo que o diabo veio para me destruir ainda na infância, aquele que me guarda é fiel, e ele me sustentou e me sustentará todos os dias da minha vida. Oh, glória a Deus, nós que cremos no nome de Jesus, somos filhos de Deus. A vida humana só terá sentido quando estiver ligada à vida do Pai Celestial. Deus é Pai, e a verdadeira paternidade vem dele, só dele. Só dele. Mesmo que o nosso pai tenha sido bom, mesmo assim, ele é imperfeito. Eu me lembro que quando comecei a ministrar para a Nicole sobre o papai do céu, e a primeira vez ela fazia assim com a cabecinha, ela era muito pequena, eu falei, o que foi, filha? E ela falou assim, não, papai do céu não, meu papai é o Marcos. Ela não aceitava a possibilidade, foi uma luta mesmo, para eu conseguir fazer com que ela aceitasse que tinha o papai do céu que era melhor do que o papai da terra. E eu precisei ensinar para ela, eu falei, filha, um dia você vai descobrir que mamãe e papai, nós não somos bons.
Um dia você vai descobrir que nós somos pecadores. Um dia nós vamos errar contra você. Mesmo que seja por acidente, mesmo querendo acertar, nós vamos errar porque somos imperfeitos. Mas entenda que acima de nós há um Pai perfeito, que vai te sustentar e vai te ajudar a nos perdoar quando nós errarmos, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porque temos tanta dificuldade em aceitar a verdade da paternidade de Deus. Eu quero que você entenda, igreja, que Deus já decidiu que Ele deseja ser conhecido como Pai Celestial e Ele não vai mudar. Ele já decidiu. Agora falta a sua parte. Será que de fato você já o recebeu como pai? Será que de fato você já aceitou no íntimo do teu coração a paternidade dele? Será? 1 João, capítulo 2, versos 22 e 23, eu vou ler parafraseando para a gente ganhar tempo. O texto de João diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e nega o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. O que João está nos ensinando aqui, ele está dizendo que Satanás é o pai da mentira. Ele nega que Jesus é o Cristo. O que significa Jesus ser o Cristo? Cristo significa ungido de Deus. Cristo significa Messias. O que significa Messias? Aquele que foi enviado por Deus com uma missão. Qual é a missão do Messias? Revelar a Deus como Pai Celestial. Ou seja, todo o esforço do inimigo da nossa alma, todo o trabalhar dele é para impedir que você creia na mensagem de Jesus Cristo. É para impedir que você creia no Evangelho. Jesus foi enviado ao mundo para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para então nos reconciliar com Deus. E então, reconciliados, nós temos agora a liberdade de termos um relacionamento pessoal e íntimo com o Deus Criador, que é o nosso Pai. O diabo se empenha para que você não consiga entender essa verdade. Para ele não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Se você acredita que Deus existe, não tem nenhum problema. O Criador é Deus também, não tem nenhum problema. O diabo também não está preocupado se você acredita que existe uma força maior. Também ele não está nem aí para isso, pode continuar acreditando. Você não vai trazer prejuízo para o plano satânico dele. Mas se você crer que o Deus é o seu Pai, aí sim, isso faz com que Satanás trabalhe numa batalha espiritual contra a sua mente, para tirar você desse lugar de filho. Porque quando você sai do lugar de filho, ele consegue te escravizar. O diabo não quer que você aceite que você é filho, pois essa foi a grande revelação que Jesus veio trazer para nós. Essa é a grande expansão do entendimento humano em relação a Deus. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 6, versos de 6 a 9. Mateus 6, de 6 a 9. Esse texto a gente ama, né? Será que a gente consegue ler juntos, bem alto, bem gostoso? Vamos lá? Mas, quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta. Agora nós vamos falar bem alto. E ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amém? O texto maravilhoso. Verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar-lhes a orar, Jesus não falou: entre para o seu quarto e fala: ó glorioso Deus de Israel, Pai soberano, que habita no alto e sublime trono, neste momento eu me humilho diante de ti, ó soberano Deus. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou você a entrar no seu quarto, abrir o seu coração e falar: Pai, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso do teu toque, eu preciso sentir a tua presença. O Senhor Jesus veio e mudou o padrão. Não existe nenhuma outra fé no mundo que ensine a chamar o Deus Criador de Pai. Somente Jesus Cristo revelou esse privilégio. Glória a Deus. Na verdade, igreja, Jesus foi levado à cruz e ele foi acusado de blasfêmias. Isso está registrado em Marcos 14, Evangelho de Marcos capítulo 14. Lá está registrado que o sacerdote rasgou as suas vestes quando estava julgando Jesus, e ele condenou Jesus, e ele gritou, e ele falou assim para Jesus: quem você diz quem é? E Jesus confirmou que ele era filho de Deus. Então o sacerdote grita e fala: blasfêmia! E rasgou as suas vestes e condenou Jesus à cruz. Por que isso aconteceu? Porque o diabo odeia a palavra filho. Odeia, vocês lembram lá na tentação do deserto: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, zombando na face de Jesus Cristo, trazendo aquela palavra jocosa: se tu és o filho de Deus, então faça isso. Satanás odeia. Por quê? Porque ele quer que nós vivamos como órfãos. É ele quem espalha o espírito da orfandade. E eu quero te perguntar: será que você tem comprado essa mentira de Satanás? Uma das formas mais poderosas que o diabo usa para espalhar essa orfandade é através da família biológica, o nosso círculo social. Quando ele destrói um casamento, ele fere e ele deforma uma mulher, deforma uma mãe. Quando ele destrói um casamento, ele fere e ele deforma um homem. Quantas vezes eu ouvi a mulher falar assim: doutora, eu não conheço esse homem, ele agora parece um bicho, o que aconteceu? Era um relacionamento estável, eles moravam juntos há 17 anos, tinham 2 filhos, isso me marcou demais, tinha 2 filhos. E no meio da reunião ele ficou em pé assim, pôs a mão com firmeza na mesa, e ele olhou para ela e falou assim: quem disse que você é minha mulher? Quando foi que eu fui na tua casa e pedi a tua mão em casamento? Algum dia eu falei com o teu pai? Nem sei se esses filhos são meus, nem sei. Agora você quer jogar nas minhas costas? E eu sentada vendo aquela cena.
Então o diabo, quando ele entra numa família, quando ele entra através do divórcio, a pessoa do jeito que era, ela se torna irreconhecível, ela muda. E ao fazer isso, quando os filhos olham para esse pai nesse estado, quando esse filho olha para essa mãe nesse estado, esses filhos também são deformados, porque eles são marcados por aquele ódio, eles também são marcados por aquela rejeição. E assim Satanás vai proliferando a sua trama, e ele vai marcando a próxima geração com esse sentimento de orfandade. Por que nós estamos vivendo um período com tanta angústia e tanta ansiedade? Por que temos vivido tantas doenças emocionais? Sabe por quê? Por causa da mentalidade de órfã, que tem trazido todos esses desequilíbrios emocionais. Quem tem uma mentalidade órfã não se sente amado, não consegue crer que a sua oração será atendida. É interessante isso. Tem gente que ora, mas ele fala assim: eu sei que a sua oração, pastora, Deus vai ouvir. Se você orar, eu tenho certeza que Deus vai atender. Ele não consegue crer que o Pai Celestial vai lhe dar a atenção. Por quê? Porque foi marcado pela rejeição. Quem tem a mente órfã possui mecanismos de defesa. A criança, ela endurece o coraçãozinho e se prepara para viver num ambiente de não amor. E isso gera um adulto como? Um adulto com dureza de coração. Um adulto inflexível. Sabe uma pessoa cabeça dura? Gera uma pessoa com cabeça dura. Gera também uma pessoa que tem o vício da comparação, invejosa, se compara com tudo. Uma pessoa também com uma inferioridade muito grande. Ela até é talentosa, mas ela não consegue produzir, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue crescer, porque ela tem esse sentimento de inferioridade, ela não reconhece o valor próprio, ela não consegue perdoar. É aquela pessoa que fala assim: nunca mais eu vou permitir que ninguém faça isso comigo. Ela tem dificuldade, se sente rejeitado, não consegue se encaixar, tem necessidade de ser controlador. A pessoa tem que estar no controle sempre. Ela tem desconfiança, tem medo de ser explorado ou abusado. E sempre acha que as pessoas querem tirar algo dela. Vem na igreja, o pastor vem, prega uma coisa, algo maravilhoso. Aí fala: aí eu acho que eu já vou embora, porque daqui a pouco esse pastor vai começar a pedir dinheiro. Se orou por mim, ungiu por mim, me ungiu, o próximo passo agora é arrancar dinheiro de mim. Então a pessoa sempre acha que quem se aproveitou, quem se aproximou quer tirar algum proveito. Então essa pessoa que carrega essa marca, ela tem dificuldade de amar. E tem dificuldade de se deixar ser amado. Quem sabe que é filho tem um coração livre. E essa liberdade, igreja, traz alegria mesmo em meio às dificuldades do dia a dia. O filho, aquele que tem a revelação do Pai Celestial no seu coração, ele tem uma segurança tão grande que não importa o que acontecer, ele sabe que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque ele conhece o caráter do seu pai. Porque ele sabe que o Pai Celestial está no controle. O filho, ele tem paz mesmo em meio à guerra. Ele sorri em meio à dor, pois tem uma firme esperança de que tudo vai passar. Mas no final, ele estará seguro para sempre nos braços do Pai. Salmos 27:10, eu amo esse salmo, é o salmo da minha vida. Diz assim: por quê? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Glória a Deus, essa certeza
certeza, essa revelação. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo revele o Pai Celestial no nosso interior. Essa revelação vai trazer uma paz profunda para você, enquanto você está no caminho do milagre, você está orando, você está buscando a Deus, mas busque sorrindo, busque louvando, busque crendo, sabendo que o Pai Celestial no tempo certo vai te responder, e enquanto a resposta não vem, ficará tudo bem, porque é Ele que te sustenta. Glória a Deus. Eu quero que a igreja abra em Romanos 8, 15 a 16, e aqui nós vamos caminhar para o final, e para concluirmos e depois nós orarmos juntos. Romanos capítulo 8, versos 15 e 16. O Neto está na igreja? Podemos ler? Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Fomos adotados em Cristo Jesus. Fomos feitos seus filhos amados. Ele nos ama tanto quanto Ele ama Jesus Cristo. Ele ama a mim e a você, homem de Deus, mulher de Deus. Peça nessa noite, Espírito Santo, traga essa marca no meu coração. Eu quero trazer para você um dado aqui. Historicamente, o filho adotivo, ele não se vê com bons olhos. Até a Constituição de 1988, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos dos filhos biológicos. Quem lembra disso? Que havia diferença entre o filho biológico e o filho adotivo. Ou seja, o filho adotivo, muitos, eu não sei se é o seu caso, se você foi adotado, muitos carregam a marca da rejeição. Porque ele não se sente especial, assim como é especial o filho original, o filho natural. Então, esse sentimento de rejeição, ele traumatiza a pessoa. Muitas famílias, como foi um caso na minha família, muitas famílias escondem da criança que ela foi adotada. Muitas famílias fazem isso sob a justificativa de que, se ele souber, ele vai ficar traumatizado, ele não vai ficar ferido. E muitas famílias esconderam isso. Conheci uma pessoa que ficou sabendo que tinha sido adotado depois de 40 anos de idade. Que ele descobriu que a mãe não era mãe, era avó, que a tia era mãe, e foi uma situação bastante assim, peculiar, bastante traumatizante. Então muitos pais escondem dos filhos que eles são adotivos e deixam para revelar somente muitos anos depois. Mas quando nós lemos que até com Deus nós somos adotivos, talvez você pense assim: mas nem com Deus eu posso ser o filho amado. Mas nem com Deus eu posso ser o primeiro. Eu vou estar no fim da fila. Talvez você pense que com Deus é assim. Se eu sou adotado por Deus, é porque de alguma forma eu fui rejeitado. E eu quero trazer um pouco de luz e entendimento sobre esse texto que nós lemos. Que Paulo dizendo que Deus nos adotou em Cristo e por causa disso não somos mais escravos, e que o Espírito Santo clama no nosso coração, chamando o Abba Pai. Eu quero trazer um pouco de entendimento. Quando nós lemos esse texto, nós temos que entender o contexto. Quando Paulo falou a esse povo, Paulo estava falando de adoção
para pessoas que viviam no contexto da cultura romana. E na cultura romana, em Roma, havia uma tradição chamada dias lústricos, né, pastor Edmar? Havia essa tradição, que queria dizer dias de consagração. O que isso significa? A criança nascia, mas até o 9º dia, se fosse um menino, se fosse menina é até o 8º dia. Mas se fosse menino, até o 9º dia, essa criança não recebia um nome. Não recebia um nome. E aí no 9º dia de nascimento dessa criança, havia um ritual cerimonial. Quando a mãe vinha com aquele bebê, e pegava esse bebê e colocava no chão diante do pai. E o pai, pela cultura romana, tinha o direito de receber esse filho ou não. Se o pai se abaixasse e pegasse essa criança e desse a essa criança um nome, significava que o pai o reconheceu como um filho natural. Então, essa cultura, inclusive alguns cristãos na época de Paulo ainda carregavam essa cultura. Então, quando Paulo está dizendo que Deus nos adotou em Cristo, esse povo entendia claramente o que Paulo estava querendo dizer. Então, o pai, ele tinha que se abaixar, pegar essa criança e dar o nome a essa criança. Mas o pai também tinha o direito de virar as costas e rejeitar esse filho. E dizer, esse filho eu não o reconheço como meu. Ele podia não aceitar um filho natural. Mas o contrário não acontecia assim. Se um pai adotasse um filho, pelaquela cultura, jamais esse pai poderia rejeitar. Porque significava que no momento da adoção, esse pai estava consciente do que ele estava fazendo e que ele conscientemente escolheu aquela criança para si, deu um nome para aquela criança e ao adotar, aquela criança ficava naquela família para sempre, não poderia ser rejeitada, não poderia ser considerada como menor, não poderia ser desprezada com relação ao filho biológico, porque essa criança foi adotada, e a adoção significava escolhido para sempre. O que significa esse texto, igreja, que Paulo está tentando trazer com a cultura daquele tempo, tentando fazer com que esse povo entendesse a profundidade, o poder da adoção do Pai Celestial. Significa que o Pai Celestial te adotou, me adotou em Cristo Jesus, e esta adoção é eterna. Ele nunca vai te rejeitar, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te desprezar, Ele nunca vai te considerar menor, Ele nunca vai se arrepender do ato feito, porque a adoção é um ato consciente, é um ato de elevação, é um ato em que você traz para o seu seio, você escancara o seu peito, o seu coração e traz aquele filho para dentro. E uma vez que o Pai te adotou em Cristo Jesus, nunca mais Ele vai te rejeitar. Então a palavra dessa noite é para te trazer segurança, que não importa qual é o teu histórico, não importa a dor que você carrega, não importa a marca que te foi feita pelo diabo, ou pela tua família, ou pelos teus pais, tudo isso é menor diante daquilo que Cristo fez por você. Ele te lavou, te transformou, te libertou,
adotou, te pegou e te apresentou para o Pai como filho. E uma vez apresentado como filho, teu nome foi escrito no céu, aonde nunca será apagado, aonde o Pai te aguarda, para que no fim de todas as coisas, você esteja com Ele, reunido com a sua igreja, para estarmos com esse Pai celestial para sempre. Por isso que há essa luta, para trabalhar na nossa mente, para nós não conseguirmos alcançar a profundidade da palavra de Deus. Mas nessa noite eu oro e clamo, e clamei quando preparei essa palavra, que o Espírito Santo envolva agora o teu coração e comece a quebrar as fortalezas da rejeição. Eu queria que a igreja ficasse em pé, quebrasse agora as fortalezas da rejeição, as fortalezas de palavras que foram ditas, não era para você ter nascido, palavras que foram ditas para você, você me envergonha, palavras que foram ditas que você não ia dar em nada. O próprio Deus Criador de todas as coisas, na eternidade te escolheu e te elegeu para ser o seu filho, e te marcou com o Espírito Santo, e isso nunca vai mudar, Ele não vai te deixar. Então você se deixe neste momento, que o Espírito Santo vai limpando, vai quebrando agora dores antigas, vai apagando agora, vai passando bálsamo, curando. Você precisa liberar perdão para as falhas dos seus pais naturais. Eles foram imperfeitos mesmos, mas o Pai que é perfeito te sustentou. Quando você saiu do ventre da sua mãe, foi Ele que soprou o sopro de vida sobre você. Você pertence a Ele, você está marcado por Ele, e Ele não vai te deixar. Você pode dar glória a Deus por essa verdade, você pode louvar a Deus por essa verdade, que isso ganhe vida neste momento. Vamos orar, igreja. Eu gostaria que você fechasse os olhos, é momento de libertação, é momento de cura, e eu gostaria agora que toda a igreja estivesse orando e pedindo ao Espírito Santo: vem Espírito Santo, sobre aqueles que foram marcados pela rejeição, por aqueles que são marcados pelo fracasso, porque não se sentem aceitos, porque não têm uma identidade firmada em Cristo, porque ainda não sabem quem são. Nessa noite, Espírito Santo, envolva os teus filhos com o teu poder, envolva os teus filhos com a tua glória, envolva os teus filhos com a tua graça. Se você quer receber uma oração sobre esse assunto, vem aqui na frente. Se você vem de uma família desestruturada, que te feriu, que te marcou, o Espírito Santo de Deus nessa noite quer te dar te dar de volta aquilo que te foi roubado, pelas dores da vida, pela infidelidade daqueles que deveriam ter cuidado de você. Pode vir à frente, pode vir à frente. O altar é para este momento, igreja. Você pode vir. Deixe que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Chega de se relacionar com o Senhor de longe. Chega de ter medo do altar. Se você está passando também por um processo de divórcio, e você teme pelos teus filhos, vem aqui agora entregar os teus filhos no altar. Pedir para que o Senhor os cele e os guarde, para que eles não venham ser marcados pelo espírito da orfandade. Pode vir, pode vir. Quarta-feira é dia de oração, é dia de se derramar na presença do Pai. Você também que sabe que você precisa liberar perdão para o seu pai ou para a sua mãe, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Até hoje você não conseguiu fazer isso com sinceridade, mas o Espírito de Deus vai te ajudar. Vem aqui na frente e diga simplesmente: Pai, eu troco a minha paternidade natural pela paternidade celestial.
Eu troco a minha paternidade natural pela celestial. Nós não tivemos nenhum homem perfeito, nenhuma mulher perfeita. Não existiu, não existe. Neste momento, perdoe seus pais pela imperfeição deles. E se você errou, se você foi esse causador desse tipo de dor, foi a causadora, vem neste momento pedir perdão a Deus e receber o perdão dele. Venha, não deixe que nada venha segurar a sua vida, segurar a sua bênção. Pode vir, você tem essa liberdade. Todos já aproveitaram a liberdade? Tem mais alguém que deseja vir? Aproveita que nós vamos orar agora, vamos fazer um clamor. A igreja pode cantar esse refrão. Vem, filho amado. Se você também nunca aceitou Jesus como seu Salvador, é Ele que faz com que você se torne filho de Deus. E você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão nessa noite. Se você quer aceitar Jesus, faz um sinal com a sua mão. Faz um sinal com a sua mão bem alto, para eu ver. Você está se sentindo agora o toque do Espírito Santo aí no seu coração. Nós temos ali, pastor Edmar, uma mulher querida, uma filha amada, que é abraçada pelo Pai nessa noite. Quem mais quer entregar a vida para Jesus Cristo nessa noite? E receber da parte dele uma visitação tão poderosa que vai transformar a sua vida para sempre. Quem quer voltar para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Quer voltar para a casa do Pai? Levanta a sua mão agora. Levanta a sua mão, nós vamos orar. Você quer voltar para Jesus? Nós vamos orar agora. Eu gostaria que a igreja toda levantasse a mão. E nós vamos orar agora por um mover sobrenatural de Deus sobre essas vidas. Que o Espírito Santo venha com um mover de revelação, de paternidade sobre esses corações. Pai querido, a Tua palavra foi pregada. O Senhor preparou este momento para esses que estão aqui na frente. E eu peço agora que o Teu poder seja liberado sobre a vida de cada um deles. Pai querido, toca essa vida por dentro neste momento. Que a unção do Teu Espírito venha desligando agora correntes que foram plantadas por causa de palavras malditas liberadas. Eu te declaro liberto nessa noite para a glória do nome de Jesus Cristo. Pai querido, derrama o Teu amor, derrama a Tua cura sobrenatural, derrama a Tua unção sobre a vida de cada um dos Teus filhos que vem ao Teu altar nessa noite. Vem com restauração. Pai querido, todas as correntes agora, Senhor, que amarra esse coração trazendo mágoa, dor, que a dor da rejeição ceda agora em nome de Jesus Cristo. Ceda agora em nome de Jesus Cristo. Que as Tuas filhas, os Teus filhos sejam libertos nessa noite desse agir maligno. Que o agir do Espírito Santo manifeste na vida de cada um, trazendo libertação, cura e restauração para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Enquanto a igreja ora, nós vamos fazer a oração de confissão. Você já orou com ela, Renata? Pai querido, nós te apresentamos essa vida nessa noite, que confessa Jesus Cristo como Senhor. Pai querido, que ela experimente neste momento o novo nascimento. Que o Teu Espírito venha sobre ela, gerando a vida de Deus, gerando uma conexão profunda com o Pai. Que ela venha Te conhecer como Pai Celestial que cuida dela. Em nome de Jesus, perdoa os pecados da Tua filha. Livra ela do mal. Enche ela da paz que vem do Senhor. Traz sobre ela cura física, Senhor. Cura emocional e cura espiritual. Nós a entregamos nessa noite. Em nome de Jesus.
Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Tu és o nosso Abba, Pai. Tu és o nosso Abba, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu derramar sobre nós nessa noite. Te glorificamos e te bendizemos, Pai. Fazemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos em bastante mulheres aqui, né? Vocês podem uma dar um abraço na outra, representando o abraço do Pai Celestial. Deixe que o Pai Celestial te abrace. Deixe que o Pai Celestial te abrace. Venha aqui receber um abraço. Deixa que o Pai Celestial abrace você. Recebe esse toque sobrenatural de Jesus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.